mostrou que estava nus. Comeste tu da árvore, comeste tu da árvore que te ordenei que não comeste? Amém? Então Deus fez uma pergunta para Adão, se ele havia comido da árvore do pecado. Amém? Amém? Do 12. Então disse Adão à mulher, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Amém? Sabe quando eu leio esse Gênesis 3:12, eu medito muito numa coisa. Sabe qual é o maior mal seu e meu, de todos nós? Presta atenção. É transferir a nossa culpa para outra pessoa. Para Deus é transferir. Sabe o que acontece? Quando a pessoa não alcança nada, não chega em lugar nenhum, ela sempre vai culpar alguém. Ah, sabe por que eu estou na situação? Porque papai, mamãe não me deu oportunidade. Ah, sabe por quê? Porque determinada pessoa não me ajudou. Não é muito mais fácil dizermos assim, nós erramos? Olha, desde o princípio, essa natureza humana é brotada no homem. Nós vemos aqui que Adão fala bem claro, olha, a mulher que você me deu, ela me deu de comer. Bom, pera lá, Deus havia dado uma ordem para ele não comer. Se a ordem veio de quem? De Deus. Ele desobedeceu porque a mulher pediu para que ele comesse. Então quem foi desobediente? E quem foi o errado? Foi a mulher? Ele mesmo. Ele tinha que dizer, meu Deus, me perdoa porque eu errei, Senhor. Eu comi dessa fruta. Mas não, aí catou o erro dele, tentou transferir para Eva, tentou jogar na Eva. É sempre assim. O ser humano é assim, sempre vai catar os nossos erros, aquilo que nós fazemos de errado, e vamos transferir para alguém. É mais fácil, né, irmãos? É muito mais fácil você pegar aquilo que você cometeu e achar alguém para ser o culpado daquilo. É muito mais fácil você apontar uma pessoa que seja o culpado daquela situação. Ao invés de dizer assim, Deus me perdoa, porque eu errei. Deus me perdoa, porque eu errei. O princípio da humildade, ser filho de Deus, é você reconhecer o erro. É você entender que você mesmo não alcançou, porque você não teve a coragem de alcançar. De que maneira? Talvez faltou desempenho, talvez faltou mais uma entrega, talvez faltou buscar mais, talvez faltou você ser autêntico contigo mesmo. O que é ser autêntico contigo mesmo? É quando você diz assim, eu não sei, não consigo, então você busca ajuda. Amém? Eu não sei, não consigo, então você busca ajuda. Porque nessa palavra aí, eu cresci na igreja, olha que interessante isso, aprendendo que a Eva era culpada de tudo. Sim ou não? Sim ou não? E você? De que maneira você cresceu? Da mesma maneira. É ou não é? Não era assim? Até as pessoas falam assim, a culpada é a Eva. Não, nada disso. O culpado é todos. Eva e Adão. Eva e Adão. Adão tinha na mão dele a ordenança de dizer assim, olha, eu não quero. Por quê? Foi dado a ele o livre-arbítrio. E hoje em dia nós vemos pessoas falar assim, eu tenho meu livre-arbítrio. Você sabe o que é essa palavra livre-arbítrio, na verdade? Sabe o que é isso? É uma autorização para você desobedecer a Deus. Livre-arbítrio não é uma liberdade para você, pelo contrário, você está autorizado a desobedecer a Deus. Mas de que maneira? Está autorizado a dizer assim, eu prefiro o inferno do que o céu. Quando você fala assim, eu tenho meu livre-arbítrio, eu não vou buscar a Deus, eu não vou obedecer, então você está falando assim, eu prefiro o inferno do que o céu. Eu prefiro descer para o inferno. Eu tenho meu livre-arbítrio. Seu livre-arbítrio que você tem, na verdade, você tem o inferno. Está dizendo assim, eu tenho o inferno. É isso que você tem. Por que, pastor, dizendo isso? Presta atenção nisso. Os anjos de Deus que estão nos céus, eles não têm essa palavra livre-arbítrio. Você sabe por quê? Se eles erram uma vez só, eles estão condenados. Nós vemos exemplo na Bíblia, quando os anjos olharam para as mulheres. Olha que interessante que Satanás já havia descido na terra, a terça parte dos anjos. Eles foram outra etnia de anjos, que como no tempo de hoje, olharam para a terra, viram as mulheres, se interessaram pelas mulheres, fizeram o corpo como ser humano e tiveram contato de homem e de mulher para com elas.
E sendo assim, eles foram amaldiçoados. Não houve perdão para eles. E nunca haverá, porque o anjo é o seguinte: Deus fala, vai, ele tem que ir. Ele não vai falar assim, ó Deus, eu não vou não. Que nem você fala assim, eu vou na igreja, você não vem nada. Ah, pastor, eu vou entrar nessa campanha, você não entra nada. Ah, pastor, eu vou fazer parte do coral. Aí você pega e nem sequer lembra que fez um compromisso na frente do altar do coral. Está entendendo? Já os anjos não têm esse direito, que se fizerem tal, já estão condenados. Então, na verdade, a palavra livre-arbítrio é o quê? O pecado. Está entendendo? Quando você ouvir alguém falar assim, eu tenho livre-arbítrio, você tem sim, você tem um pecado, você desce para o inferno. É isso que você tem. É isso que essa palavra é. Deus deu o direito para você escolher, mas quando você escolhe e contra Deus, você está indo contra a palavra. E qual é a palavra? De santidade. Amém? Para ser santo, você deve esquecer essa palavra livre-arbítrio. Porque olha que interessante, quando Adão cometeu esse erro, ele tinha essa palavra livre-arbítrio, ele tinha ela, mas ele tinha ela de que maneira? Do lado de fora, do lado de fora. E quando ele comeu essa fruta, dizem que essa fruta é o figo, porque o figo derrete mais rápido, não é a maçã. Quem fala isso são os rabinos. Porque olha, é interessante, eu meditei sobre isso, faz muito sentido, porque o figo, quando está muito maduro, você põe na boca e derrete na sua boca. Nós vemos na Bíblia que quando Adão e Eva comeram dessa fruta, houve uma mudança em todo o sistema, em todo o planeta. Dizem que toda a terra se escureceu, irmãos. Olha que interessante isso aí. O sol apagou, as estrelas escureceram, houve uma escuridão imensa, a terra mergulhou nas trevas naquele momento. Nós vemos que na continuação do livro de Gênesis vai dizer assim, ó, eis que a terra está amaldiçoada a partir de agora. Por quê? Porque essa palavra livre-arbítrio, que estava anteriormente, já estava só do lado de fora, ela veio para dentro de você. Olha que interessante. Ela veio para dentro de você. Hoje a palavra pecado habita dentro de você. É por isso que nós vemos criancinha pequenininha, nasceu num lar bom, pessoas boas, pessoas com comportamento maravilhoso, mas já nasce com a natureza pecaminosa, de fazer as coisas erradas, e às vezes de xingar, falar palavrão, até mesmo brigar. Criança brigando, eles é inocente, como que eles brigam? Por quê? Foi adquirido através lá do Jardim do Éden, quando adquiriu esse livre-arbítrio dentro dela. Então vem a natureza do pecado na pessoa. Interessante isso, né? Está entendendo por que o ser humano por si próprio tem a natureza de pecado? Mas o que é necessário para reverter isso? O Espírito Santo de Deus. Aleluia, dê glória a Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus. Deus te deu ele para habitar dentro de você e você voltasse a brilhar, porque o homem perdeu o seu brilho. Quando o homem cometeu o pecado no Jardim do Éden, automaticamente o brilho de Deus que estava sobre ele saiu da presença do homem. Então veio o que? Demonstrar que o homem estava assim nu. Nu de que maneira? Nu de que maneira? De que maneira? Que nu é esse que a Bíblia fala? Será que é o nu é o corpo? Será que é o nu são as partes que não podem se mostrar? Será que o nu é esse? Não. Esse nu, na verdade, o homem ficou fora da cobertura de Deus. O homem perdeu o brilho de Deus. Era o brilho que cobertava tudo que era impuro, e fazia esse homem ser puro. O homem passou a ser o que? Impuro. E a partir daí veio-se a morte, porque nós nascemos para ser eterno. Se vocês conhecem muito bem o livro de Gênesis, olha que interessante. A Bíblia não fala da morte e antes do pecado. Até aqui, antes do homem comer do fruto, não se fala da morte. Depois Adão começa a contar os dias dele. Adão morreu com mais de 1000 anos. Aí começa a contar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas anteriormente não se falava quantos anos Adão tinha, e quanto menos a Eva. Por quê? Porque eles eram eternos. Repete comigo, eles eram o quê? Bem alto, eram o quê? Então não se conta anos e dias de quem é eterno. Se você é eterno, não há necessidade de contar com os dias que você está vivendo, você vive eternamente. É por isso, irmãos, que até aí, irmã, aí até aí no 2 em diante, você está vendo onde comeu a fruta? Momento algum fala sobre a idade de Adão e Eva, fala? Pastor está errado? Não fala, não existe a idade. Porque eram eternos.
Quando se cometeu o pecado, começou a se contar os dias, a hora, as noites, porque Adão sabia perfeitamente que ele havia de partir da terra, porque ele havia cometido o maior erro da vida dele, desobedecido a Deus. Na verdade, esse fruto, irmão, esse fruto na verdade não passa do que? Da palavra desobediência. Quando nós obedecemos a Deus, então estamos comendo o mesmo fruto que Adão comeu. Quantas são aquelas pessoas que continuam comendo fruto? Porque desobedecem a Deus, não praticam a fé, vivem uma fé enganosa. A fé que cura, salva e liberta é essa que eu lanço na sua vida hoje. Porque o plano de Deus para contigo sempre foi a vida eterna. Sempre foi a vida eterna. Adão, daí em diante, começou a enxergar que ele estava sem roupa. Mas adiante nós vemos que Deus vai e faz pele para cobrir a nudez de Adão. Estou certo ou estou errado? Pastor, como que Adão, dizem que Adão viveu mais de 12 mil anos, estudo Israel, sozinho, sem Eva, dando nome aos animais. Como que Adão, presta atenção, como que Adão não enxergava que ele não tinha veste, não tinha roupa? Porque havia nele chamado brilho de Deus. Dá glória a Deus. O brilho de Deus resplandecia de tal forma tão grande que não permitia que Adão enxergasse que ele não tinha roupa. Da mesma forma Deus fez com Moisés. Quando Moisés subiu no monte, o rosto de Moisés brilhava. Está aqui, ó, em Provérbios 4:18. Ele pega a Bíblia, então, abre e lê. Provérbios 4:18. Não, aliás, perdão, irmãos. Êxodo 34:30. Êxodo 34:30. Em Êxodo, próximo livro. Êxodo 34:30. 34:30. E eu dizia, meu Deus, por que o povo ainda continua a viver tampando a sua nudez? Por quê? É a nudez do pecado. É a do pecado. 34:30. Enquanto o pecado estiver sobre você, a voz de Deus vai fazer você se afugentar dele. Quando você passar a amar a Deus, então você terá prazer de vir neste lugar. Amém? Então você não vai perder nenhuma reunião, meu irmão. Nenhuma. Olha só, 34:30. Vamos ler. Olhando, pois, Arão e todo o filho de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram enxergar-se a ele. Olha, meus irmãos, olha que coisa mais linda. Quando Arão, irmão de Moisés, olhou para o rosto dele, brilhava, havia uma luz tão tensa que eles ficaram com medo. Ficaram com medo de chegar até perto dele. Sabe por que ficaram com medo? Porque havia tanta sujeira, tanta imundícia no corpo, que não poderia ficar perto da luz. Foi na onde que Eva, mas Adão, passou a enxergar que estavam sem roupa. E Deus fez o que? Fez pele para eles. Mas que pele é essa? Será que Deus foi lá, matou um animal, cortou a pele e colocou sobre Adão e Eva? Será que foi isso? Quem acha que é isso? Levanta a mão. Quem acha? Quem acha que a pele que Deus fala é uma pele de animal? Como os homens da caverna, catavam uma pele, colocavam do lado, né? E se vestia ali daquela maneira, de couro. Quem acha que é isso? Levanta a mão. Amém? Que ninguém acha que seja isso. Você sabe por quê? A pele é mais um órgão. Cientificamente, na medicina, olha que interessante isso, hein? Olha que lindo, vai descobrir no seu corpo aí. A sua pele é o maior órgão do seu corpo. Você sabia disso? Então é a prova que ela foi feita por último. É a prova que esse órgão, ele entrou depois do pecado. É a prova que Deus fez a pele para que cobrisse o homem. Porque anteriormente disso, meu irmão, você era um grande facho de luz, lindo, maravilhoso. Glória a Deus. Na onde que havia o barro, mas sobre o barro resplandecia-se a luz. E a luz de Deus. A prova está quando Moisés
teve esse encontro maior com Deus, ele resplandeceu essa luz que Adão resplandecia lá no jardim do Éden. Imagine, irmãos, quando caía a noite, se vocês pudessem chegar perto de Adão, vocês veriam um homem, o formato de um homem andando, mas seria uma grande luz brilhando todo o jardim, assim como era com Eva. Isso, até hoje, é o propósito de Deus na sua vida. Até hoje, Deus tem esse objetivo para que você se torne um facho de luz. Mas para com isso dizer assim: olha, eu tenho a liberdade de não ir na igreja hoje, eu tenho a liberdade de não buscar a Deus, porque você não tem essa liberdade. Isso é enganação do diabo. Eu tenho a liberdade de cometer esse pecado. Você não tem essa liberdade. Eu tenho a liberdade de não trabalhar para Deus. Você não tem essa liberdade. A palavra livre-arbítrio nada mais é o pecado, a condenação para o inferno. É isso que chama essa palavra. É isso que é essa enganação que o diabo colocou na Adão e Eva e continua até hoje enganando as pessoas. Para que o homem não venha ter compromisso com Deus, para que o homem não venha ter compromisso com as almas, para que o homem não venha ter compromisso com a salvação e com a vida eterna. A vida eterna só vai vir para você, meu irmão, se você entender realmente o primeiro propósito de Deus na sua vida. Qual era o propósito? Você é um ser celestial, você é um ser que brilha. A luz de Deus, o poder de Deus está sobre você. Você ainda não resplandeceu essa luz, porque ainda você deixou essa palavra: eu tenho livre-arbítrio. Em outras palavras, eu não quero compromisso, eu quero viver da minha maneira. Eu não me importo com a maneira que o pastor está pregando, eu me importo comigo, porque me ensinou que eu tenho a escolha. Você tem escolha sim, de fazer como Adão, de adquirir a fruta e vir na sua vida uma grande escuridão. Essa é a escolha que você está escolhendo. Você diz assim: pastor, eu escolhi a brilhar, assim como Moisés, que a Bíblia ensina que Moisés era um homem que tinha um coração maior que todos os homens, bondoso, amoroso e prestativo a Deus, e prestativo ao teu semelhante. Moisés era tão prestativo, e quando soube que Moisés chegou daí, falou assim: Moisés, para, você não vai aguentar isso. 2.800.000 pessoas. Moisés atendia eles de dia e de noite para ver os problemas de cada um. E eu pergunto: a igreja está preocupada? Os irmãos estão preocupados se cada cadeira dessa é uma alma e está vazia? Está preocupado com o próximo que está sofrendo na mão de Satanás? Se tivesse, então tiraríamos um tempinho para dedicarmos à obra de Deus, porque é isso que Deus quer de você. É por isso que Moisés resplandeceu. Ele entendeu isso. E cada um de nós temos que entender isso, meus amados. Temos que entender que o projeto de Deus é a salvação, é a vida eterna, é que você resplandeça e que você venha a ser um ser cheio de alegria e cheio de prosperidade. Mas como assim, pastor, cheio de prosperidade? Como assim? No mesmo livro de Gênesis, olha só que interessante, Gênesis 2:12. Gênesis 2:12. Quando você descobrir isso, irmão, entender o propósito de Deus na sua vida, então você vai mudar a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir dentro da igreja. Gênesis 2:12. E o ouro dessa terra é bom, ali há o obidélio e a prata sardônica. Amém? 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 Para que Adão queria ouro? Adão ia no botequinho do Zé Maria comprar alguma coisa? Eva ia pegar o ouro para comprar uma roupa bonita, um calçado bonito? Não. Deus fez o ouro para resplandecer você. O ouro, ele representa a purificação. Então Deus encheu o jardim de ouro para Adão e Eva. Da mesma forma Deus faz com aquele que busca Ele. Primeiramente a luz de Deus, a luz de Cristo tem que brilhar em você, e depois o ouro e a prata vai te alcançar. Mas para isso você tem que aprender uma coisa, assim como Moisés, dedicar a sua vida à obra do Senhor, tirar um tempo para Deus, tirar um tempo para as almas, abrir a tua boca
e dizer: olha o que Deus tem feito na vida do fulano, do Bertano, vai fazer com você também. Olha o milagre que aconteceu na igreja, assim vai ser contigo também. Olha, hoje é terça-feira, irmão, vamos na igreja. Olha, quinta-feira, olha, vem na igreja comigo. Era dessa maneira. Quando alguém parar, fazer para você assim: olha, minha vida está tão difícil, ouve ela. Ouve ela. Não fala para ela assim: ah, está difícil para todo mundo, é assim mesmo. Está difícil para todo mundo, é assim mesmo. Porque Moisés não fazia isso. Quando a pessoa chegava e falava: olha, Moisés, eu tenho um problema lá com meus filhos, tenho um problema com a minha família. Ele falava: senta aqui, eu quero te ouvir, eu quero te ajudar, eu preciso te ajudar. Amém, meus irmãos? Faça o mesmo e verás a glória de Deus. Amém? Uma salva de palmas para Deus bem forte.